boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui, apresentar um pouco a nossa experiência, e também vim a pedido, né, da CEGAN, que a gente tem trabalhado junto desde 1999, na elaboração dos 10 passos para a alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. A minha ideia aqui hoje, assim, num tempo bastante, né, restrito, é apresentar assim, muito rapidamente 2 linhas de estudos que nós fizemos, né, bem na linha mais de professora universitária, né, em termos de pesquisa, para avaliação de impacto da implementação dos 10 passos. Então, preciso do aparelhinho. Opa. Então, esses 10 passos já com a carinha nova, né? Muita gente já conheceu a anterior, mas baseado no Guia Alimentar, que foi um material teórico elaborado pelo Ministério, a partir daí que se elaboraram os 10 passos. Ele sofreu modificações, mas assim, modificações muito mais de atualização e não das bases dos 10 passos, que continuaram iguais. E vocês vão perceber por alguns resultados que eu vou mostrar que eles são pertinentes e esses 10 passos precisam ser implementados urgentemente. Então, a ideia, em 2001, quando surgiu os 10 passos de uma forma oficial, nós pensamos, se a gente orientar as mães, elas vão seguir, como que seria o impacto dessas orientações dietéticas para mães no primeiro ano de vida, em que seria o maior, o maior cuidado em relação aos 10 passos, que entra o aleitamento e a qualidade da alimentação complementar. Então, esse estudo foi um estudo que a gente pode dizer de eficácia, que ele foi desenvolvido em São Leopoldo, uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, a 30 quilômetros de Porto Alegre, onde a gente tinha a estrutura de uma universidade, a Unicinos, em que eu trabalhava, para que a gente pudesse ter o apoio de, principalmente, estudantes de nutrição. Então, o que nós fizemos? Nós fomos na maternidade, conversamos com as mães, do SUS, nós não pegamos mães conveniadas, dos serviços das alas conveniadas, apenas de atendimento do SUS, e se elas queriam participar desse estudo. A partir dali, eram crianças que tinham nascido idade gestacional adequada, peso adequado, sorteamos estudo, controle e intervenção, e essas mães foram avisadas que, dependendo do grupo que elas caíssem, elas podiam ser visitadas com 10 dias ou visitadas com 6 meses, que é o grupo controle. Aqui é um esqueminha bem rápido para mostrar que estudantes de nutrição compareceram aos domicílios das mães mensalmente até o 6º mês e bimensalmente até os 12 meses, e aonde, nesse momento, 12 meses, a intervenção terminou. A partir dali, nós continuamos acompanhando essas crianças até 8 anos de idade, em cortes, para ver impactos em relação a essa intervenção, essas orientações dietéticas. Aos 6 meses, estudantes não envolvidos no estudo, completamente cegos em relação aos grupos das crianças, fizeram um mutirão e compareceram fazendo questionários, para que a gente pudesse comparar em 2 momentos, 6 e 12, como que estava a alimentação das crianças. Fizemos um folder muito simples para as mães, com pouquíssima informação, dizendo dos 10 passos, elas receberam, e algumas receitas em relação às papas, principalmente no início, que elas têm muita dúvida como preparar as primeiras papinhas. Bom, em termos desse estudo, alguns resultados nós já temos, e apresentar esses resultados aqui, eu quis apresentar esses dados porque a segunda parte do estudo que nós fizemos, que foi de efetividade no sistema de saúde, ele foi importante nós já termos tido esses resultados e essa produção científica. Então, o que nós percebemos em 2005, um estudo maior no Caderno de Saúde Pública, mostraram impactos positivos em relação ao aleitamento materno exclusivo. Eu queria só chamar a atenção, principalmente de quem está bem atento aos valores de prevalências,
que 45% das crianças foram amamentadas exclusivamente até os 4 meses no grupo intervenção e 28% no grupo controle. Até o 6º mês, 19%. Não é menores de 6 meses, é até o 6º mês. Muda completamente a ideia de se colocar os dados. Então, o controle foi 8%. Quem conhece os dados, as prevalências nacionais mostram exatamente 8% de prevalência de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, o que nós percebemos que houve um impacto muito importante. Fiquei muito feliz com os dados do professor Horta em relação ao impacto do aleitamento. Eu acho que isso a gente acabou beneficiando bastante as crianças, e esse aumento do aleitamento materno exclusivo é muito importante que a gente busque o aumento dele. E é possível com orientações, apenas orientações às mães em relação às dúvidas que elas têm nesse momento. O aleitamento materno total também aumentou as prevalências em relação à intervenção em grupo controle. Foi um estudo, né, randomizado, controlado, de campo. E esse estudo foi publicado recentemente, em que nós mostramos o enorme impacto em reduzir o consumo de alimentos não recomendados para as crianças nos primeiros 2 anos de vida. E esse estudo ele mostra que todos os alimentos que nós todos comentamos que é comum a criança consumir foram obtidos em inquéritos recordatórios de 24 horas nas crianças de 12 a 15 meses. Só o açúcar de adição, que não houve, vocês podem ver que 95% das crianças consomem. O açúcar é aquele que se coloca no suco, no chá, na água, no leite não materno, né, no leite na mamadeira. Nós mostramos com esse estudo também impacto importante nas morbidades, nos sintomas de morbidade respiratórios, foi publicado no Preventive Medicine, e também no outro estudo tem a menor prevalência de diarreia no grupo intervenção. Claro que nós sabemos que esse efeito das morbidades não está relacionado somente diretamente com o impacto da orientação dietética, mas também do efeito das visitas domiciliares, que era observado muito pelos alunos, de que as mães mudavam, as casas chegavam lá na segunda visita, as casas já estavam mais arrumadas, ela já estava mais se organizando, já não tinha, né, alimentos abertos sobre a mesa, que é o passo 9, em que elas orientaram quanto à higienização dos alimentos. Bom, infelizmente, esse dado da anemia não mudou. Com todas as mudanças alimentares que nós observamos, não houve redução nenhuma entre o grupo intervenção e controle, mantendo 66% e 61% de prevalência de anemia. 90% dessas crianças foi de deficiência de ferro, que foi feito hemograma e ferritina. Também observamos redução de 44% no risco de se ter cárie entre 12 e 15 meses, o estudo do dentista que participou desse estudo e da coorte. E, aos 3 e 4 anos, nós voltamos a essas crianças, não fizemos mais intervenção para ver o quanto duraria esses impactos que observamos entre 12 e 15 meses, podemos dizer, nos primeiros 2 anos de vida. A redução da cárie se manteve, mas reduziu pela metade, né, que foi de 22% de incidência de cárie entre crianças da idade pré-escolar, essas mesmas crianças. Observamos uma melhora, quer dizer, entre o grupo com intervenção, o índice de qualidade da dieta foi maior, mas é claro, né, que ainda muito ruim, né, que a gente vê a dieta boa ali, 13% só das crianças têm dieta considerada de boa qualidade. Isso vocês vão perceber em vários resultados que a qualidade das crianças, a qualidade alimentar das crianças atendidas pelo SUS, atendidas em serviços de saúde, e na idade de até 2 anos, está muito ruim, e a gente está mostrando, né, a Georginete falou isso, né, em termos que a gente observa quem trabalha, mas quando a gente vê os números de uma forma mais de prevalência, a gente vê o quanto tem que ser feito para isso mudar.
E, agora, recentemente, nós publicamos no Pediatrics até onde a gente chegou nas crianças, conseguimos pegar 304 crianças ainda, né, de São Leopoldo, da primeira coorte, e com certeza os efeitos reduziram muitíssimos. Em termos de dieta, nós não observamos nenhum resultado, mas é interessante, a gente está investigando isso, é a redução nos níveis de triglicerídeos e aumento do HDL no grupo de meninas do grupo intervenção, não observado no grupo dos meninos. Mas a qualidade da dieta dessas crianças é muito ruim. 90% dessas crianças, todas, das 304 que participaram dessa coorte, desde o início, consomem mais de 90% consomem o valor maior que a recomendação de sódio. Então, a gente observa que existe um efeito importante, as mães seguem as orientações, mas, sem continuidade, esse efeito vai se perdendo, né, diante de outras influências que tem no meio. Em função desses resultados, a CEGAN, na época, mais ou menos 2005, 2006, que os primeiros resultados apareceram, me convidou e propôs que a gente fizesse o estudo de efetividade, quer dizer, se nós fizermos a atualização e implementação nas unidades de saúde, qual seria o impacto nas práticas alimentares dessas crianças que seriam submetidas às unidades de saúde que teriam a intervenção. Então, isso foi feito em Porto Alegre, tem 1,5 milhão de habitantes, financiado pelo Ministério da Saúde e FAPERGS. Bom, o que nós fizemos? Nós pegamos das 53 unidades de saúde, verificamos as elegíveis, que tinham mais de 100 atendimentos num ano, de crianças menores de 1 ano, para que a gente pudesse ter um volume adequado em cada unidade. Separamos unidades de controle e unidade de intervenção, representando as 8 regiões distritais de Porto Alegre, para ser bem, né, representativo em relação à população. E as unidades de intervenção, então, fizeram, os profissionais receberam atualização em relação aos 10 passos. Nesse momento, nós pensamos, como que nós vamos avaliar o impacto? Nós vamos ficar esperando as crianças serem atendidas, depois que elas saem do atendimento, a gente vai lá e avalia a mãe, isso não seria possível, nós não teríamos condições de ficar nas unidades buscando essas crianças. Então, o que nós fizemos foi, no último trimestre, nós pegamos gestantes no último trimestre nas unidades de saúde, que seriam as futuras mamães potenciais dessas crianças que receberiam a intervenção. E nós, então, cadastramos essas gestantes e pegamos os endereços. A partir daí, o que nós fizemos? Entregamos o material educativo para elas, muito simples, no sentido de que, orientando essas mães a levar seus filhos ao... Eu vou apresentar... Foi um simples, exatamente esse folder, falando dos 10 passos e falando que o filho dela tinha direito de receber orientações quanto aos 10 passos. Né? Nós temos isso porque, se as mães não aderirem à puericultura, não levarem as crianças para fazerem o controle, né, de vigilância nesse primeiro ano de vida, não teria os profissionais orientarem, né? Porque, normalmente, muitas vezes, a gente sabe que as mães levam quando a criança está doente, mas não para o acompanhamento. Talvez mais até 6 meses depois disso diminui a frequência. Os profissionais receberam um caderninho com espiral muito simples, em que nós tiramos dos 10 passos do material do Ministério aquilo que era mais enfático sem fazer. Como que nós escolhemos isso? Nós escolhemos com relação às práticas vulneráveis do estudo anterior, em relação ao que a gente percebeu que não funcionou, que, né, que tinha que ser priorizado. Essas orientações, como aconteceu? Como nós somos universidade, nós tínhamos que fazer um trabalho que foi considerado um projeto de pesquisa, nós não teríamos condições de fazer um trabalho muito extenso com os profissionais pela limitação de tempo. E nós não queríamos fazer com grupos de profissionais, nós queríamos que todos participassem. Então, nós usamos as reuniões administrativas. Uma vez, nós ganhamos 1 hora
para fazer toda a discussão de cada passo e dúvidas. Nesses momentos é que nós observamos o quanto existem condutas diferentes em relação àquelas preconizadas e que a maioria dos profissionais não conhecia os 10 passos, né? E, principalmente, os pediatras discutiram muito por que aquela conduta tinha que ser daquele jeito, se a conduta que eles seguem é de outra, se, né? Então, foi uma discussão bastante intensa junto aos profissionais. Nos reunimos ou na copa, ou na cozinha, ou numa sala que tivesse, mas foi uma reunião assim, informal, em que eles, junto com o material, nós enfatizávamos cada prática da alimentação saudável. Para as mães, esse folder foi feito considerando as principais práticas importantes para essas mães, também simples, enfocando os principais passos, não foi por passo, porque como os profissionais receberam os 10 passos, nós enfocamos de forma diferente. Esses folders foram distribuídos aos profissionais de saúde. Nós deixamos 100, 150 folders, 200, dependendo da unidade de saúde, e não comparecemos mais, para ver o quanto isso ia influenciar nas mudanças de práticas e impacto na alimentação do bebê, em relação ao aleitamento materno e alimentação complementar. 2 cartazes foram elaborados em material extremamente durável, plastificado, com alto adesivo, que até hoje os cartazes ainda estão lá. Quando a gente vai para algum trabalho e alguma assistência, esses materiais ainda estão. Escolhemos alguns motivos, não davam para fazer muitos, mas escolhemos aquilo que seria importante, e a gente observou que os cartazes eram muito importantes para os profissionais também estarem lembrando das práticas que devem priorizar com relação às mães. Esse foi o sucesso total, esse cartaz, em que a gente colocou que até os 2 anos ofereça alimentos saudáveis, não ofereça. E lá, lembre-se, seu filho tem a vida inteira para experimentar. E, após os 2 anos de idade, o consumo de guloseimas é permitido, mas com controle de quantidade e horário. Esses cartazes eu falei que foi um sucesso, porque várias mães chegavam aos consultórios pediatras ou junto aos profissionais de saúde e falavam: é verdade, não posso dar isso, não pode dar. Né? Já com aquela questão que já tinham dado e viram que não podia dar. Então, isso também foi discutido em relação aos profissionais. Oferecemos uma EAD para os profissionais, gratuita, com tempo, 4 semanas, eles deveriam, de 1 a 2 horas por semana, 4 ou 5 semanas, não muito longo, um tempo que eles pudessem acompanhar aquela EAD, enfatizando, e também pudessem fazer dúvidas. E aí foram as dúvidas, né? Mas a gente teve dos 200 profissionais dessas dos unidades do município, porque depois nós fizemos um estudo com outro tipo de unidade de saúde, mas dessa unidade, de 200 profissionais, 50 participaram da EAD. Então, não teve uma participação grande. Em relação ao impacto desse estudo, muito rapidamente, né, a gente encontrou impacto positivo e significativo no 1º, 2º e 3º mês em termos do aleitamento materno exclusivo. Vejam que nós não acompanhamos as crianças após as consultas, né? Nós fomos nas casas das gestantes, nós não sabíamos se a gestante iria levar o filho àquela unidade de saúde ou não iria, ou iria acompanhar ou não. 6 meses depois, comparecemos e fizemos questionamento em relação à prática alimentar. Então, a gente vê que teve um impacto. Com o 4º mês, bateu na trave ali, né, no intervalo de confiança, mas não foi significante. Com relação à alimentação, os alimentos não recomendados, como bala, gelatina, refrigerante, todos esses foram obtidos diretamente em relação a se consumiu ou não é hábito ou frequência. E a gente observou um resultado positivo na redução do consumo do grupo intervenção. Refrigerante, café, o queijinho Petit Suisse, né? Todo mundo sabe o nome dele, que é conhecido pelas mães, e o chocolate, que foi significativamente menor no grupo intervenção.
Na alimentação complementar, em relação à carne, houve uma maior frequência da oferta de mais de 4 vezes na semana, porque num dos cartazes também nós priorizamos muito a questão do consumo de carne diariamente, assim que entrasse a introdução da alimentação complementar. Qual é a prática rotineira das unidades dos profissionais? Primeiro, papinha de fruta, legumes, tal, 2 meses depois, quando a criança tiver 8, 9 meses, introduzir a carne. Isso é muito comum, isso eu fui questionada muitíssimo pelos profissionais. A questão da justificativa é que, a partir do momento que a criança está fazendo uma alimentação exclusiva e recebe papinha de fruta, a redução do ferro do aleitamento materno reduz 3 vezes, passa de 27% a 9%. Então, isso pode ser um risco para mexer nas reservas de ferro da criança e ela chegar no primeiro ano de vida com anemia. Então, a gente justificava isso, e isso realmente foi um embate para a gente mudar essa conduta. Com relação aos 12 meses de idade, nesse tipo de entrevista, não houve redução nenhuma, os números estão pequenos, deixei de propósito, acho que até vocês enxergam, mas é que é para vocês não caírem das cadeiras, né, de ver a qualidade da alimentação das nossas crianças com 1 ano de idade. Aqui foi assim, obtido com recordatório de 24 horas. Foi retirado do recordatório se a criança apareceu o consumo desses alimentos. Né? Vocês podem ver bolacha recheada, 75%, 82% das crianças, no recordatório, elas consumiram. Salgadinho, 60%. Né? O refrigerante, 75% a 78%. Então, foi consumo no dia anterior, que é uma medida que acaba sendo uma medida mais concreta em relação ao consumo do que a gente perguntar frequência de consumo alimentar. Bom, a gente ainda não terminou, porque nós acabamos de concluir a avaliação com as crianças aos 3 anos, para ver o quanto isso continua, mas vocês já podem ter percebido que o impacto foi menor, e por várias razões, que eu já vou colocar aqui para finalizar, e que a gente percebeu um consumo de vegetais de mediana maior no grupo intervenção do grupo das crianças de 3 anos. Entretanto, não estamos orgulhosos desse consumo, porque 6 gramas... Eu cheguei a desconfiar desses dados, fiquei muito brava, porque a gente tem um grupo, né, pós-graduandos, e analisa. Eu falei, não, vocês erraram, não é possível. E aí pegaram 20 inquéritos recordatórios e me mostraram, professor, olha, por que deu 6? Porque assim, as crianças só consomem alimentos de baixo valor nutricional, não recomendados, pouquíssimos alimentos de qualidade. Por volta de 3 anos. É muito pior do que... Então, vai piorando à medida que a criança começa ruim e termina pior à medida que a criança vai tendo mais idade. Ainda aqui, né, nós observamos que o impacto na cárie não foi significante, que foi um estudante, né, que veio de odontologia, doutorando em epidemiologia, que avaliou, está analisando esses dados ainda muito recentemente, mas a gente percebe que, provavelmente, esse seja o efeito do não impacto do consumo de alimentos açucarados e não recomendados com 12 meses nesse estudo de efetividade. Bom, algumas questões, e aqui a gente gostaria de falar da questão das ações das unidades de saúde. Então, a gente acredita que essas ações elas devem ter continuidade. Nós não estávamos como profissionais de saúde, como agentes de saúde, então foi de curta duração e não teve continuidade. Então, o impacto se limitou, diferente daquele de visitas domiciliares, em que a gente, né, foi e orientou a mãe até 1 ano ali mais próximo. Né? Não controlamos as orientações, não sabemos se muitas dessas mães levaram as crianças ou não. A gente tem esses dados de acompanhamento, a gente ainda não trabalhou para ver se há uma diferença. A gente acredita que haja. E aí vai melhorar o impacto daquelas que levaram rotineiramente a criança na unidade de saúde nesse período, né, nos primeiros 2 anos. E
essas questões também, a gente não trabalhou com unidade de saúde, com agentes de saúde, porque na época 2000, de estratégias de saúde da família, porque em 2005, 2006, Porto Alegre ainda não tinha muitas unidades, não é um programa que... agora sim está entrando muitas equipes de saúde da família, e talvez isso possa ser feito não no sistema... que a gente pode dizer tradicional, que a gente às vezes fala, mas sem as estratégias de saúde da família. Bom, e para encerrar, assim, eu não ia deixar de colocar diante de todos os resultados que os outros palestrantes colocaram, que fecha com muito tudo que está sendo feito, eu não podia deixar de homenagear essa colocação, que inclusive faz parte do que o Horta colocou naquele gráfico que ele falou que roubou do Victor, eu também roubei, que foi um estudo, publicado no Pediatrics, das curvas de crescimento, mostrando que os primeiros 2 anos de vida é a janela da oportunidade, para que a criança tenha condições de crescimento adequadas e que ela possa ter alimentação adequada nesse período para repercutir futuramente em várias questões, como doenças crônicas não transmissíveis e outros problemas de saúde que nós já sabemos que têm esse impacto. Então, e aqui, para encerrar, nada como colocar, principalmente, os programas aí que a Rede Cegonha e a estratégia de implementação dos 10 passos da alimentação complementar possam atuar diretamente, mais efetivamente, e que essas são as bases dos estudos mostrando aonde está o problema. A gente, principalmente nessa questão da alimentação de baixo valor nutricional, não precisa ter melhores condições socioeconômicas para não fazer, porque não se, muito pelo contrário, deveria não dar. E a gente sabe que quando a criança consome esse tipo de alimento, ela substitui, porque são alimentos de alto valor energético, de fácil assimilação metabólica, e a gente sabe que nesses primeiros anos há uma prioridade à sobrevivência, e é a energia de alta densidade, que acaba, então, tirando o lugar de uma alimentação básica, que a gente sabe que a família tem presente, só que isso a criança não consome por consumir alta frequência e quantidade desses alimentos. Então, queria deixar esse o meu recado, e estou à disposição para questionamentos, perguntas. Obrigada.